Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Falso Plano. Neste episódio vamos falar naturalmente do rescaldo daquilo que aconteceu ao longo da primeira semana na volta à Espanha, com destaque para a luta pela camisola vermelha e para a desilusão que todos nós tivemos com o abandono do João Almeida por Covid. A seguir, obviamente, falaremos um pouco do que, ou tentaremos antecipar, digamos assim, o que se vai passar na segunda semana da volta à Espanha. Continua a dureza, vai continuar a luta e, para fechar o episódio, falaremos um bocadinho, ou faremos a conclusão do que se passou no Tour da Avenir, a volta à França do Futuro, que a semana passada tínhamos falado aqui um bocadinho que ia ser o arranque, agora já terminou e foi uma corrida bem espetacular. Como sempre, dar-vos nota que nos podem seguir em falsoplano.pt, onde têm todo o nosso conteúdo disponível, e também no Instagram e no Twitter. Hoje, eu sou Henrique Augusto, temos, como nos últimos dois episódios, Fábio Abal connosco e vamos ter também em estreia, aqui na Bola TV, não no Falso Plano, Miguel Branco. Já vamos ao Miguel Branco, mas vamos começar com o Bau. Para iniciar o episódio, vamos aqui até para contemporizar tudo o que se passou ao longo desta semana, saltar um bocadinho pelo que se passou em cada uma das etapas e a partir daí depois sim seguirmos para a análise da corrida como ela está. Bau, como é que foram os primeiros 3 dias desta semana de volta à Espanha? Começando... Não dizes boa noite lá para casa? Lá, boa noite lá para casa Okay. E boa noite aqui para o painel, peço desculpa. Sim, sim. Falha minha. À terceira já devia ter isto. Exato, também acho que sim. Desculpa. Começando na etapa 4, foi a etapa do Pico Villuercas que o Pratas na semana passada enalteceu, no fundo, porque poderia ser a primeira que iria decidir a geral. Resumindo muito rapidamente, o vencedor foi Primož Roglič. No fundo, o que aconteceu foi que, basicamente, a etapa tinha uma fuga que durou até aos 4 km finais e quando começou a subida a Pico Villuercas, basicamente houve ali uma passagem pelo Collado de Ballesteros, em que praticamente o João ficou ali um bocado para trás, mas que depois, novamente, digamos, quando entraram no asfalto, o João conseguiu acompanhar. Foi engraçado ver Roglič a trabalhar logo a 4 km da meta, quando Roglič costuma trabalhar nos últimos 400 metros. Mas no fundo acabou por ser Roglič a levar de vencida a etapa, isto porque Lennart Van het Velde basicamente decidiu festejar segundos antes de entrar na meta, levantando o braço, e quando se apercebeu o esloveno estava a passar por ele. Foram só segundos antes, mas foi cedo demais. Foi cedo demais. Destacar que o João terminou em terceiro nessa etapa e acabou por alcançar o segundo lugar na geral, sendo que quem vestiu a roja no final desse dia foi Primož Roglič. No fundo, acabou por tirar a camisola a Van Aert, que era aquilo que nós já tínhamos vindo a falar, que no fundo iria ficar sem a camisola depois de a ter ganho na etapa 3. Etapa 5 foi um sprint, a chegada a Sevilha, basicamente de destacar aqui que desta vez quem levou a melhor não foi nem Van Aert nem Caden Groves, basicamente quem levou a melhor foi Pavel Bittner. Isto porquê? Porque, no fundo, a Alpecin... Marcaram-se um ao outro. E a Alpecin da Koenig fez um lead-out perfeito, com 5 na frente, tudo para Groves, mas Groves decidiu olhar para o lado de dentro e, quando reparou, já estava Van Aert a passar com o Pavel Bittner nas costas e depois o Pavel Bittner acabou por ser mais forte, o que nos trouxe, no fundo, uma vitória surpreendente. Destacar que nesta etapa 5, a 10 km do final, Rui Costa acabou por ter uma queda e acabou por abandonar a Vuelta, o que nunca é bom. E depois, na etapa 6, tivemos... Uma etapa que ainda vai dar muito que falar, não é? Tivemos aquilo que eu diria a surpresa da Vuelta, não é? No fundo, o australiano Ben O'Connor, que já há muito que vem tentando alcançar estes palcos, acabou por ingressar na fuga. Basicamente, a Red Bull deixou que essa fuga fosse até aos 5 minutos, porque no fundo tinha Lipovits lá na frente e a certa altura Lipovits deixou a fuga e acabou por ser Ben O'Connor que ganhou 6 minutos. Ninguém se entendeu no pelotão sobre quem é que trabalharia. Ben O'Connor acabou por ganhar a etapa e no fundo levou a vermelha e deixou Roglič 4 minutos e qualquer coisa, se não estou em erro. E se os primeiros 3 dias desta semana foram bastante mexidos,
este último fim de semana também não ficou de todo atrás, não é verdade, Miguel Branco? Seja bem-vindo. Henrique, muito obrigado e boa noite ou boa tarde, depende de quando estiverem a ver este episódio. Mas de facto foram 3 dias loucos. O primeiro, etapa 7, chegada a Córdoba, não se esperaria propriamente muito agitado, mas acabou por ser. Portanto, tivemos uma fuga, foi aí não muito agitado, só uma fuga do Isaza da Escautel, e depois chegámos ao Alto del 14%. Que tem um nome autoexplicativo? Sim, eu não vou entoar em espanhol, só para não. Mas pronto, 7.4 a 5,6, e aí a Red Bull meteu carga, digamos assim, e no fundo ataque de Roglic, portanto uma coisa bastante agitada para deixar cair os sprinters. Wout van Aert fica no grupo e depois disso a coisa acaba por se juntar, Roglic bonifica, tira 6 segundos a Ben O'Connor já na altura. E depois bonifica no topo da subida. O topo da subida tinha bonificações, exatamente. E depois foi um festival de tática, com ataques de Soler. Que é sempre um homem conhecido pela tática, não é? Sim, Soler. O Kuss, que é um trepador, portanto, perseguiu em plano e, portanto, isso foi muito interessante. O Wout van Aert depois tenta sair a certa altura, a coisa acaba por não se dar. O Gaudu tenta um late attack, é um trepador, portanto, também não fez muito sentido. Depois o Sivakov sai, Vlasov da Red Bull persegue, portanto, quando não havia propriamente nenhuma razão a não ser, talvez, a Red Bull não querer que o IAM Emirates vencesse a etapa, e acaba por vencer o Van Aert. Pronto, basicamente. Deixa-me só destacar, esta é a primeira etapa com um novo paradigma na volta, não é? Ou seja, a primeira etapa com Ben O'Connor de vermelho, com mais de 5 minutos de avanço, e logo aí se viu uma diferença na atitude de Roglic, que eu diria que se tivesse mantido a Roja, não estaria o ataque naquela subida, até porque ia ter que arriscar a seguir na descida, ainda faltavam 20 km. Sim. Já é uma demonstração de Roglic de ver se conseguia partir Ben O'Connor, logo ainda por cima no dia a seguir ao esforço que o australiano fez, e logo aí ele reagiu bem. E é interessante, porque o Roglic até foi sempre na sua carreira, ao longo da sua carreira, um corredor atrás das bonificações, porque corria de uma certa maneira. Aqui é ao contrário, ele vai atrás das bonificações por correr de forma mais agressiva do que o habitual. Mas pronto, foi uma etapa engraçada e sui generis, digamos assim. Portanto, a etapa 8 foi com chegada à Cazorla, também vencida por Roglic, chegada ao seu jeito, uma fuga que teve vários elementos, Terrada, Vergalito, acho que foram os últimos a ser apanhados. Lascano. E pronto, depois voltámos a ter um Roglic ofensivo, ataques a 3 km ou 2,5 km. Vários ataques, a tentar portanto, fazer O'Connor perder terreno. O'Connor num primeiro momento responde e até mostra alguma autoridade, género, eu sou líder, passa na frente de Roglic, portanto... E depois senta-se. E depois acaba a perder 46 segundos. Em que? Mais 10 km. Sim, talvez. 1,5 km por aí, 2 km. Sim, ele chega em 10º, se eu não estou em erro, ele chega em 14º ou 15º etapa, ou seja, ele quando quebrou mesmo. E já lhe tinha acontecido algo semelhante no Giro, a tentar seguir o Pogacar. É isso, ele em Europa tenta acompanhar o Pogacar, ninguém achou boa ideia, ele achou, depois correu mal. Pronto, às vezes é preciso se calhar um bocado mais de cabeça fria para o Ben O'Connor, falaremos disso mais à frente, mas pronto, perdeu 46, mais 10 em bonificações, Roglic ganha, mais faz segundo, Landa terceiro, acho que é isto. Depois a etapa 9 foi a que decorreu hoje, nós estamos a gravar ao domingo, portanto chegada à Granada com uma fuga que desde cedo se revelou numerosa e com qualidade. Adam Yates, Soler e Vine, 13 UAE Emirates, Gaudu e Kung, Castrilho, Wout van Aert, muita James qualidade Shaw, na frente. Rafferty, portanto enorme e com muita qualidade. Era uma etapa profundamente montanhosa, o Puerto del Purche e depois a dupla subida ao Alto das Alhanas e pronto, e foi um festival e foi também mais uma prova de que a Vuelta está num sítio muito diferente, pelo menos este ano das outras grandes voltas. Houve um ataque forte do Adam Yates na primeira passagem nas Alhanas. Já antes disso, Carapaz tinha-se lançado no que parecia um movimento suicida. Sim, nessa altura que o Yates sai, já estava só apenas com Gaudu e Vine. Sim, depois Carapaz sai do pelotão para a frente. Outra passagem a seguirem às Alhanas, Yates acabaria por ganhar, mas com a diferença que a certa altura esperava-se, porque ele chegou a ter 6,50, esperava-se
pudesse ter uma alteração bastante mais significativa na geral. Acabou a vencer com 3,45 sobre o pelotão, 1,40 sobre a Carapaz. Ainda assim uma etapa estranha e prova... E eu arriscaria dizer que provavelmente uma das melhores etapas dos últimos anos espetáculo. a nível de grandes voltas. E se quem está lá em casa não viu pelo menos a etapa deste domingo, vale bastante a pena ver. Aqui a 50, 60 km da meta, olhavas para a corrida, parecia que estavas na subida final. Estava Sim, eu acho que o Yates está cá tudo partido. 58. Havia uma série de histórias ao mesmo tempo. Carapaz, que é um homem com o currículo que tem, atacou a 90 km do fim. Mas esta será, no fundo, ou um dos principais temas que nós vamos falar agora, mais na análise. Por isso, acho que não vale a pena estarmos a dissecar mais o que se passou, até para ficar um convite para irem espreitar lá em casa. Vamos então começar pelo homem que podemos dizer que é o homem da volta, até agora. Uma grande surpresa. E mais não seja, está de camisola vermelha. Quem está de camisola vermelha merece ser o primeiro, também nos episódios Falso Plano. Não seria expectável Ben O'Connor estar aqui. Ele, ainda para mais, está de saída, não vem de uma época incrível ao nível de que eram as expectativas dele. No Giro não teve mal, tinha feito 4º lugar, mas dada a concorrência, se calhar ficar fora do pódio, ficar atrás de um Dani Martínez, atrás de um Geraint Thomas, e ainda por cima, sem nunca ser particularmente competitivo, podia-se dizer que era uma pequena desilusão, ou pelo menos não uma ótima época. E agora encontra-se na liderança da Volta à Espanha com 3 minutos de avanço sobre Roglic, derivado de uma fuga, é verdade, mas por exemplo hoje reagiu muito bem e chega no grupo dos principais favoritos, sem nunca mostrar grandes debilidades. Qual é que seria a tua, ou melhor, qual é que é a tua análise perante o que Ben O'Connor já fez? E a grande pergunta é, aguenta-se, ou pelo menos é um candidato a aguentar-se? Sim, olha, eu até esta etapa hoje, nesta chegada à Granada, eu tinha muitas dúvidas. Achava mesmo complicado. Continuo a achar que é um cenário estranho, achar que ele... Ou seja, antes da Vuelta nunca diria que ele seria um candidato à vermelha. Neste momento acho que é ousado não o considerar. Pelo menos na conversa, não é? Ele tem a vantagem que tem e hoje mostrou-se bem. Eu acho que ele mostrou-se melhor que Roglic hoje. Pronto, isso é um dado adquirido. É claro que a coisa também deve estar a ser estranha para ele, porque o Félix Gall era o líder da Decathlon à partida. Hoje Gall carrega-o na segunda passagem de Azalandes, onde eu acho que ele não estava assim tão bem. E já no sábado tinha sido a mesma coisa. Sim, Gall tem ficado com mas estava melhor, acho eu, do que Roglic. E portanto, olhando para a frente, o Ben O'Connor não parece ser o corredor de característica de rebentar. Quando dizemos rebentar é perder 20, 30 minutos. Não parece ser propriamente o seu estilo. É um corredor que às vezes tem dias em que não está tão bem, mas esse rebentar parece-me difícil. Eu, quando vi que ele ficou com a Roja, pensei logo que seria muito bom para a Vuelta, para o espectador. Exatamente. E isso confirma-se, e continua a confirmar-se com a etapa que aconteceu hoje, com mudanças da geral, Yates aproxima-se, Carapaz aproxima-se também, mas parece estar super, portanto, ótimas notícias. E nós temos, daqui para a frente, 2 semanas com carradas de montanha. E o Ben O'Connor costuma dar-se bem na montanha. O que é que significa? Que quem lhe quiser tirar a Roja vai ter de atacar muitas vezes. E isso é bom sobretudo para nós. Sim. Se não for bom para mais ninguém, é bom para nós que estamos em casa, não é? Tal e qual. E não é aquela coisa de apontar aquele dia e naquele Exato. dia vamos com tudo. Não, vai ter que ser pouco a pouco. Ninguém, porque em princípio não lhe vão roubar 4 minutos num dia, não é? É isso, fica difícil imaginar, embora exista muita dureza, eu acho que tem que ser muito pela insistência e portanto eu diria que continuo a ver com alguma dificuldade o cenário em que ele vence por uma questão de crença nas suas capacidades, eventualmente, porque olhando para o cenário, se calhar ele é o... Sim, e ele mesmo não vencendo, se perguntasse à entrada da volta queres fazer pódio, ele assinava em todo o lado onde fosse preciso. Nós também falámos do 4º lugar no Giro como uma desilusão, mas também a qualidade da start list lá não era comparável com o que se está a apresentar aqui nesta Volta à Espanha. E ainda temos mais um fator, e que a história do ciclismo nos diz isso, que é quando tens a camisola de líder, às vezes andas um bocadinho mais do que é normal, e nós até tivemos a experiência disso com o João na Volta à Itália. Tivemos aquele Alaphilippe em 2019 na Volta à França, uma coisa sobre-humana, e já tivemos outros exemplos, Thomas Voeckler, uma coisa mais antiga. Eu acho só que o O'Connor tem de ter mais sangue frio do que aquilo que tem tido. Essas ideias de ir para a frente do Roglic e mostrar a roda não correm a seu favor. É uma questão de, com os elementos possíveis da sua equipa, nomeadamente Félix Gall, defender e continuar nesta postura até... E ele nem precisa de estar na roda, ou seja, ele não tem 20 segundos de avanço. É isso. Ele tem 4 minutos. A gerir. Tem 4 minutos de avanço.
E os 4 minutos de avanço são sobre Roglic. Roglic hoje chegou a estar a 6º na geral virtual durante a etapa. Pareceu claramente, ou pelo menos a mim deu uma impressão, que ele devia ter saído mais cedo, mas depois quando vemos a segunda passagem no alto da Azalhanas, não quer dizer asneira, mas é parecido com isto. Pelo menos é parecido, pelo menos é. Quando vemos o Ben O'Connor a começar a intensificar o ritmo, o Mas a sair e ele sem se mexer, percebe-se porque é que ele não se tinha mexido mais cedo. É porque as pernas não estavam lá. Depois, no sábado, numa subida, é verdade, há Roglic ter sido uma exibição autoritária. Tem sido um bom Roglic, tem sido um Roglic mais ofensivo do que é habitual. Já leva 2 vitórias em etapa, leva 14 vitórias já no total da carreira na Vuelta, que não deixa de ser também impressionante. 6ª edição seguida da Vuelta em que ele vence pelo menos uma etapa. E eu diria que no fim da etapa de sábado, diríamos que ele era o grande favorito a ganhar a Vuelta. Sim. Depois do que se passou hoje, a coisa está mais tremida. É isso, esta etapa de hoje, a etapa 9, é mesmo transfiguradora no que a percepção de muitos ciclistas presentes nesta Vuelta diz respeito, porque até hoje nós diríamos Roglic está melhor do que toda a gente, ainda que até aqui o percurso tenha sido bem ao seu jeito. Ele estava autoritário, ele estava, como dizias, ofensivo, a atacar antes, muito simpático nas entrevistas, que nem sempre acontece. Portanto, ele estava super confiante. E eu sempre achei que era preciso ver, faltava muita montanha, não achei que fosse hoje que ele fosse, não exagerar nesta expressão, mas vacilar, ou pelo menos não estar a um nível de ir para a frente, de tentar atacar Ben O'Connor. Até aqui ele tinha sido super. Hoje fica a ideia de a queda do Tour vai ter algum peso ou não no que resta desta Vuelta, e há muita montanha pela frente, pendentes altíssimas e com muita quilometragem. Ele queixou-se no final da etapa de dores de costas, disse que não estava com pernas, portanto vamos ver o que é que acontece a partir daqui. Há uma coisa que eu acho que é inevitável, é que toda a gente hoje fica com a ideia... É atacável. Não estamos a correr para o segundo lugar. Sim. Henrique Mas, por exemplo, já tem, se eu não estou em erro, 3 segundos lugares na Vuelta. Claro. Acho que 2 dos 3 atrás de Roglic, em que são segundos lugares em que ele estava a correr para o segundo lugar, porque Roglic estava a um nível inalcançável. Acho que a sensação quando nós saímos da etapa hoje é, se calhar há 5 ou 6 ciclistas que podem ganhar a Volta à Espanha. Esticando um bocadinho, mas Ben O'Connor, Henrique Mas, Roglic, Carapaz, Yates... 5. Tão longe. Não, diria Landa. Ainda Landa? Pronto. Landa e Yates têm algumas dúvidas, Carapaz temos de perceber o que é que vai acontecer. Exatamente. Mas não depois é... do esforço de hoje. E com a anárquica que tem sido a corrida até agora, e imaginando, como tu já disseste bem, que vamos ter uma corrida ofensiva também daqui para a frente, eu não me lembro, nos últimos tempos, pelo menos, termos uma grande volta tão aberta. E já se passaram... É verdade que é o fim da primeira semana, mas já aconteceu muita coisa. E já dá para tirar algumas ilações. Estávamos a falar das vitórias de Roglic, a primeira das quais foi na 4ª etapa. O Barro referiu há pouco e bem. Foi a primeira vitória de Roglic nesta Volta à Espanha. E foi também o 3º lugar de João Almeida. Ainda tivemos um momento caricato de Van Eetveld. Vamos agora aproveitar aqui para mostrar as imagens. E para explicar-nos um bocadinho como é que isto aconteceu. Para já é lindo ver este Landa que tinha ficado para trás, aproxima-se e faz aquela coisa muito clássica no ciclismo que é, não, eu vou atacar direto, passo direto e tento bater, coisa que depois não aconteceu. Na altura já estavam os próprios comentadores a dizer, se Landa chegou ele tem de ir, porque no fundo também se ficasse ali a colar... Não ganhas de outra maneira, ainda por cima com o tipo de perfil que é Landa, não é? E depois o Eetveld vai na frente, tenta à força toda ganhar uma etapa na Volta, que é um objetivo. Nós achámos que ele ia ganhar. Ele achou que ele também achou que ia ganhar. E o clássico festejo que depois dá a vitória para o... Mas ele nem sequer chegou a fazer a pose, não é? Ele faz só o... E assim que levantou o braço... fiz a asneira. Sim, foi metade, não é? Mas isto é mais ou menos um clássico no ciclismo e faz-me muita confusão, não é? Ou seja, já aconteceu tantas vezes, fosse a primeira vez. Agora, ciclistas... Tivemos Tobias. Mas aí foi porque ele achava que a meta terminava um bocado antes e depois no final... Sim, mas tivemos Alaphilippe numa Liège, que é um monumento, não é? A deixar-se perder para Roglic também. Por causa disso, o Roglic tem ali aquele ar mecânico e corre até ao fim. Para de correr na meta. Roglic que não corre o risco de perder uma etapa por estar a festejar cedo, porque ele não festeja. E além disso também, ganhar a sol não é assim tão frequente. Não é? Exato. Portanto, ele não festeja. O festejo dele é desligar o computadorzinho. Sim, e pronto. E já está. É verdade que estes têm sido provavelmente os 2 principais protagonistas desta primeira semana da Volta à Espanha, mas não têm faltado outros nomes, como já falámos aqui. Eu, se calhar, começaria por destacar Henrique Mas. Tem sido o mais consistente e aparece sempre na Volta a um nível altíssimo, que nós começamos sempre a voltar a dizer eu acho que este ano não dá, porque ele tem estado mal.
e depois ele na volta ele entra em Espanha e transforma-se. É desta vez que pode realmente lutar pela vitória, na tua opinião? Pode lutar pela vitória, é super compreensível, porque no fundo ele ainda está em competição. Agora, se ele tem a característica... Nota-se que o Mas, nos últimos anos, tem sido um corredor mais ofensivo do que aquilo que era anteriormente. E hoje atacou. Hoje atacou. Ontem, em Cazorla, tentou atacar e fechar Roglic o máximo que conseguiu e só para aí nos últimos 50 metros é que acaba por perder a etapa. A realidade é que o Mas está numa forma brutal. Não era expectável? Não, porque no fundo nós achávamos que o objetivo de Mas ia ser o Tour e ele no Tour faz 19º. E logo aí nós achámos que, ok, o Mas este ano vai flopar. O único top 5 que ele tinha durante a época foi na Catalunha. De resto, ficou sempre fora do top 5. Portanto, não era expectável que víssemos aqui um Mas tão forte. A realidade dos factos é que, ao contrário de todos os outros que neste momento estão a lutar pela classificação geral, este é daqueles que esteve lá desde o início, assim como o João Almeida, embora o João já não esteja em prova. E, no fundo, foi aquele que se bateu mais com Roglic, tanto na etapa 4, como ontem na etapa 8 e hoje na etapa 9. Sim, ele hoje ataca, assim que sente a fragilidade, foi pelo menos como eu interpretei, ele assim que sente a fragilidade do Roglic, até na cabeça do Henrique Mas, que é dos ciclistas menos ofensivos que existe. Ele olhou e pensou, tenho que ir agora, eu vou atacar, e ataca. Ele chega ao topo da subida, penso quase com 1 minuto, mas depois a descer ele é um terror e quase caiu. Na própria etapa 4, no pico de Villuercas, há ali uma altura que é ele a meter o ritmo. Se bem que quando foi ele a meter o ritmo, o João colou. Mas pronto, a realidade é que eu acho que ele já percebeu que para ganhar alguma coisa ele tem de ser mais ofensivo do que aquilo que era. E eu acho que ele já sabe que não pode largar para os metros finais porque sabe que Roglic vai ser sempre sobretudo superior. quando o teu adversário é Roglic. O facto de não ter equipa, não é? Sim, exatamente. Para concluir... Em teoria até tem, eles não estão a andar. Sim, mas não está a acontecer, não é? Certo, mas deveria começar agora na segunda semana, se calhar deveriam fazer uma reflexão, não andar tanto na fuga e se calhar protegerem mais o Mas. E ele está a fazer por merecer isso, sem dúvida. Tem Pelayo, tem Lascano, que eu acho que são Tem perfeitos Rubio, para que fez ajudar. 6º ou 7º na Volta à Itália. Para responder à tua pergunta, eu acho que ele só tem condições para ganhar se efetivamente tiver mais pernas que Roglic e Roglic não aguentar. Na minha opinião, é o segundo candidato mais provável a vencer esta Volta, por aquilo que está a apresentar até agora na primeira semana. Nós falámos aqui de 5, 6 nomes, 3 já está. Certo? Sobra Carapaz e Yates, que hoje de forma espetacular reentraram na discussão, e ainda sobra Landismo, que está a fazer uma bela prova, mais uma vez muito consistente. Começando pelo Carapaz, ele já ontem tinha dado bons sinais, no fundo, nos primeiros 2 ataques de Roglic, o Carapaz esteve sempre lá e só no terceiro é que acabou por ficar para trás, e hoje aquilo que ele faz É de loucos. é contra a Aliás, natura. Nenhuma equipa há de estar à espera, senão o Jonathan, o diretor da equipa dele, que deve ter ficado super contente porque... O Walter, sim. O Walter... Eu não sei se essa equipa sabia que ele ia fazer aquilo. Ele se calhar avisou antes, mas pronto. Mas para lá do fazer é tu conseguires consumar o feito. E efetivamente ninguém estava à espera que Carapaz fosse terminar a 1 minuto e 40 do Yates. Aquilo que ele faz durante 40 km foi qualquer coisa de abominante. Se achamos que Yates fez uma grande etapa, Carapaz faz uma etapa brutal. Sim, Carapaz ataca do pelotão, só para dar mais contexto, a 88 km do fim, quando estava a cerca de 6 minutos do 5, talvez 5,5, do Yates na frente, arranca sozinho. Ok que ele tem 2 colegas de equipa na frente, mas de qualquer maneira não deixa de ser incrível. Queria-te agora só pedir uma perspectiva mais no sentido do para aqui para a frente, ou seja, ele chega ao 3º lugar da classificação geral com esta exibição, agora daqui para a frente contamos com ele ou estes altos e baixos do Carapaz não lhe permitem lutar pela vitória? Podes contar com ele, aquilo que ele tem de contar a partir de agora é que já não vai ser tão fácil sair e não vai ser tão fácil atacar aquilo que quer que seja, claro porque que ele sim. neste momento é um alvo a bater por qualquer corredor que queira atacar o pódio. No entanto... Há uma questão importante aqui, que é, vamos só fazer este cenário. Numa próxima etapa de montanha ele ataca 88 km com este resultado. Ninguém vai perseguir. Eles vão deixá-lo ir na mesma. Eu acho é que ele não vai atacar. Sim. Mas eu já não digo nada. Sim, não sei se não o deixariam ser outra vez naquela, isto é uma loucura, não Sim. se aguentam. A não ser que é esta Vuelta e, portanto... E a maior probabilidade, se ele voltasse a fazê-lo, era depois correr mal, não é? Porque isto não corre sempre bem. Claro. E principalmente numa segunda e numa terceira semana que vão ser tão duras. Mas claro. Pronto, eu acho que ele vai estar lá agora na geral, se calhar não tão ofensivo,
mais a precaver-se, porque no fundo ele também sabe que tem Landa a querer entrar no pódio. E à frente tem um Henrique Mas que está muito forte. Do Carapaz, é isto que eu tenho a dizer. Foi brutal aquilo que ele fez. Eu achava, há uma semana, quando estivemos aqui, que ele ia para etapas, depois daquilo que aconteceu no Pico de Villuercas, porque no fundo ele acabou por ficar logo para trás, mas a realidade é que Carapaz é este corredor super ofensivo e capaz de nos premiar com estas exibições. Adam Yates é engraçado porque no fundo também era mais um dos corredores que vinha Nós tínhamos a perder. arriscado, não é? Quer dizer, afinal este não conta. Exatamente, principalmente depois dele ter caído na etapa 5 e acabou ainda por perder mais tempo numa etapa que era o sprint, ele já vinha a perder bastante tempo e no início da etapa 2 ele estava a 9 minutos de Ben O'Connor. Eu próprio escrevi a antevisão e disse que ele devia ingressar na fuga e assim o fez e foi brutal vê-lo subir ao alto das Azalhanas a segunda vez sozinho e ainda assim, ok, que não ganhou os 6 minutos, ganha 3,45 para o pelotão, mas acho que foi uma exibição brutal. E ele não perde a maior parte do tempo que perde, não perde a subir, perde depois na descida e no plano final, Sem em que dúvida. realmente contra um pelotão, um ciclista sozinho, em desgaste há muito tanto tempo, é complicado. muito complicado. E quase 40 graus. E quase 40 graus, nós ainda não falámos disso, mas Ele esta semana tem próprio- sido estrondosa. Se ele vem para a geral, ele próprio disse que está-se borrifando para a geral, por outras palavras. Ele não disse borrifando, mal. Mas no fundo notou-se aqui que basicamente veio dar aqui um bocadinho de vida à UAE, que estava desaparecida, estava sem identidade. No fundo tinha o líder João com o líder Adam Yates, mas nenhum ambicionava aqui poder dar uma vitória à UAE numa etapa e ele acabou por consegui-lo. Curiosamente, no dia em que João desiste, Adam Yates acaba por prevalecer e acho que é um ótimo sinal, no fundo, para a UAE, que estava um bocadinho apagada. Sim, e Mikel fica a 1 Landa. minuto e meio de Roglic, é só para dizer isso, ou seja, está na luta, pelo menos. Claro que não é? sim. Claro que Falta sim. tanta montanha e ele é um ciclista, não podemos esquecer, fez pódio na Volta à França do ano passado, não é? Sim. Landa tem vindo a ser também um bocadinho a imagem do Mas, aquele que tem sido mais regular no grupo dos favoritos. No entanto, não sinto que esteja nem com o bloco, nem com as pernas para atacar uma camisola vermelha. No máximo pode tentar almejar um pódio, Sim. mas não uma camisola vermelha. Eu concordo contigo. Eu acho que é mais provável o Landa ficar à frente do Carapaz no final da geral, mas se tivesse que dizer um deles para ganhar, ou seja, para ser maluco o suficiente para fazer um movimento qualquer, Claro. maluco o suficiente para tentar atacar a vitória, acredito mais do ponto de vista de Carapaz. Queres destacar mais algum nome ao longo ao nível da geral? Mas positivamente ou negativamente? Tu é que sabes se estás com disposição mais para dizer mal de ciclistas ou bem de ciclistas. Também já dissemos muito bem, não é? Não, fiquei Muita muito, gente. fiquei cabisbaixo porque no fundo achava que o Lenert vinha para aqui para a geral e hoje acabou por perder imenso tempo e caiu para ir para a 17ª ou 19ª posição, não quero estar a enganar ninguém lá em casa, e acabou por perder imenso tempo. António Tiberi, que também vinha a ser a grande aposta da Bahrein, Já acabou por desistiu, não- aconteceu alguma coisa, terá sido acabou por não doença, concluir provavelmente. a prova no dia de hoje. Carlos Rodrigues, esperava-se mais, mas ao mesmo tempo continuamos com aquela ideia de que agora é que vai começar as etapas para ele. É sempre Ele a já seguir. entrou no top 10. Sim. Mas agora é que vão começar as etapas. E destacar pela negativa, sem dúvida, Sian Uitbrooks, que no fundo não sei o que é que está ali. Acho que estás a fazer. esquecer de um nome que é importante debater nele, não é? Diz-me. O vencedor em título. Que quando É pá, entra como líder, Sem claramente dúvida. não... Eu só não falei de Sepp Kuss porque no fundo já se percebeu que a Visma está orientada para Wout van Aert. E eles próprios disseram desde o início. ou seja, Sim, mas repara, não é por acaso. Exato, eles só estão... Eles não estão focados no Van Aert porque... Não querem ganhar a volta. É isso, eles estão porque o curso não está bem, não é? Exato. E o Sian muito menos. É Não, só sim, dizer. isso é para esquecer. Esquece. Nem- nem vale a pena. Terrível. Mas mesmo. sim, Matias Calmoso, se calhar é Mais um importante. nome, sim. Ainda não... Eu ia falar de Skill Não saiu Monster, completamente da luta. É isso. mas já está a 7 minutos. É muito tempo já. Ou seja, top 10 perfeitamente possível. Para quem colocou as fichas todas na Vuelta, como isso. o Skelmoso fez, e não é só o lugar em que está, temos tido uma Vuelta tão ativa e ainda praticamente não vimos o dinamarquês. Eu até ia destacar a personalidade, no fundo, no geral, da Lidl, porque tem sido a terceira equipa, digamos assim, do pelotão World Tour a mexer mais naquilo que são as corridas de uma semana e nas clássicas, e teremos a oportunidade de falar da Lidl em provas de uma semana mais à frente.
e vê-los aqui sem personalidade, com um Ciccone completamente ausente e um Schialmoze. Ciccone está ausente, mas acho que estava previsto, ou seja, Ciccone Sim. vai dar, provavelmente, vai estar nas fugas na segunda e terceira semana e, portanto, Uma até montanha, pode se calhar. montanha, dá uma vitória em etapa, não sei. Agora, Schialmoze é isso, é foco objetivo da temporada aqui e, mais uma vez, fica a ideia que ele não acreditou por 3 semanas. E Não, deixa-me só, montanha. estamos aqui a bater na Trek, na Lidl Trek, e com razão. Só destacava a Čech, que continuou, depois do seu bom prólogo, faz segundo na etapa que venceu o Van Aert, acho que é a 7ª etapa. Foi E na sétima ele etapa. ainda faz segundo ao sprint, mostrando mais uma vez que está numa bela forma. Isto porque na etapa 3, que foi a última etapa em Portugal na chegada a Castelo Branco, Vasek acabou por cair para aí a 10 km da meta porque bateu num espectador e acabou por não conseguir lutar pelo sprint. Eu acho que foi o Senão, espectador que bateu nele, mas sim. se caso tivesse lutado pelo sprint e por acaso tivesse ficado à frente, Van Aert teria sido o camisola vermelha no final daquele vermelho. dia. Vamos passar agora ao tema menos agradável deste episódio. O João Almeida, numa altura em que se encontrava em terceiro da classificação geral, a apenas 12 segundos de Roglic, deu bastante más indicações logo na chegada da 8ª etapa. Nós percebemos que ele estava muito mal colocado, estava sozinho e a partir daí já era praticamente óbvio que haveria algum problema assim que a estrada começou a subir. Vimos pela primeira vez, pelo menos penso eu na carreira, um João que já não estava a lutar, não estava capaz. Tornou-se claro que o João estava com um problema físico, veio-se a saber que era Covid e foi forçado a abandonar naquela que seria, talvez até hoje, eu diria, a maior oportunidade do João para vencer uma grande volta. E depois de ver as fragilidades dos de Roglic, a mim pessoalmente ainda me dói mais um bocadinho, porque me parece que poderia mesmo ser possível. Eu agora não vos vou dirigir a pergunta a nenhum de vocês, acho que isto é um tema que nos diz respeito a todos, mas aqui um bocadinho na sequência do que eu estava a dizer, vai ser difícil o João voltar a ter uma oportunidade assim, em que é claramente o líder, é um bom percurso para ele, dos principais voltistas só Roglic estava em prova, vai ser difícil voltarmos a ter uma oportunidade tão boa para o João poder vencer uma grande volta? Não sei, o ciclismo é uma modalidade diversa, com muitas circunstâncias e contingências que podem gerar o João Almeida chegar a uma grande volta, olhares para a start list e pensares... Se calhar. Dito isto, o percurso de facto é uma realidade, ou seja, este percurso era muito ao jeito do João, muita montanha, contra-relógio a iniciar e a acabar, portanto... E sobretudo momento de forma. Nós não sabemos como é que ia responder na segunda e terceira semana, vem de um tour que era o objetivo da temporada para a equipa, e onde ele esteve... Foi um sucesso, diga-se. Lindamente. Não sabemos como é que ia responder, mas sabemos que ele estava bem, pelo início desta volta parecia estar bem. O que eu acho é que este ano é uma mudança de paradigma para o João Almeida, o facto de ele estar a trabalhar com o Javier Solá trouxe-lhe outros resultados, apesar de relativa à mesma maneira de correr, embora com... Um bocadinho menos mal colocado. Sim, exatamente. Exatamente. Mas não sei, acho que de facto é uma oportunidade perdida. E nós sabemos que a Emirates é uma equipa cheia de talento e onde, não sei, é preciso pensar o Ayuso o que é que vai acontecer, se vai ficar, se vai sair. O Ayuso, por exemplo, dá a ideia que a equipa não o trouxe para não haver fricções com o João, como tinha havido do ano passado, e que aqui entregaram as chaves ao João, ou seja, eu acho que estava mais ou menos claro. E Yates entrou como co-líder também, mas o João tinha a liberdade absoluta de fazer o que entendesse. Mas não sei, se quisermos fazer futurologia dá para pensar, Giro 2025. Pois o Pogacar não vai, não é? Em princípio não vai, embora a partida de Trieste... muito pouco tempo por da acaso Eslovénia. Eu por acaso Sim, tinha na ideia mas eu não que o acredito Giro que ele vá outra 2025 vez. Eu acho que ele vai tentar tudo. Pronto, eu acho que quer Pogacar, quer Vingegaard vão se apresentar full-on no Tour para tentar ganhar com a preparação ideal. A partir daí... Vamos ver, não é? Acho que vamos ter muito tempo para falar sobre Claro isso. que sim. Eu só queria... obviamente o João tem sempre um interesse diferente para nós, mas de qualquer forma a corrida continua. Obviamente nós... com uma tristeza que não o vemos mais em prova e desejamos que ele recupere bem e que apareça em força no futuro. Mas eu queria só para fechar este segmento do João perguntar-te agora a ti, Bau. Ou seja, o João acaba por ter, a nível de resultados, se calhar uma das piores épocas dele, ou seja, não teve aquela consistência habitual, arrancou mal no Paris-Nice, depois a Catalunha não foi ótimo, a volta à França acaba por ser um resultado extraordinário com a quarta posição, mas não repete o pódio em grande volta que tinha feito o ano passado, embora para mim um quarto na volta à França é superior ao terceiro que ele tinha feito na volta à Itália no ano anterior. Nós iniciámos o ano a dizer que o João dificilmente
poderia, ou, o tipo de ciclista do João, e com a idade que ele já tinha, 25 anos, podia ser difícil lutar por grandes voltas e aquele tipo de correr. Esta forma que ele mostrou na volta à Suíça e depois, sobretudo, na volta à França, pode-nos fazer mudar de ideias e as perspectivas que temos dele para o futuro? Não, sem dúvida. A perspectiva que nós tínhamos era super positiva. No fundo, aquilo que nos deu de sensação esta volta foi que, de facto, o João estava bem no início, mas quando chegou ao momento e aquela altura em que era necessário ele estar lá, ele chega sempre depois, no fundo, ao ritmo dele. E eu acho que, no fundo, para tu ganhares estas grandes voltas, tu tens de ser aquele que parte na frente e que ataca. Tens que ter a capacidade, eu acho que é o principal problema do João, é ter a capacidade de criar o espaço, não é? Tu metes o teu ritmo, só que se os outros vêm na roda, tu podes conseguir descarregá-los todos da roda. Mas é muito difícil, é muito raro vermos fazer isso. Que é a tal situação, o João no Galibier parte o pelotão inteiro com o ritmo, mas depois quando Pogačar arranca e Vingegaard vai atrás, ele não tem e Remco também vai, essa mudança de velocidade. Não vai lá estar. Não tem essa mudança de velocidade. É um bocado nesse sentido. E o João tem contrato até 2026. Eu acho muito complicado para o ano lhe darem essa abertura toda para ele liderar numa grande volta. Estavas a falar do Giro de 2025, eu acho que isso pode ser para o Ayuso. E depois no Tour, novamente, o Pogačar estar munido de tudo aquilo que é Adam Yates e João, provavelmente. Porque vai correu bem? necessitar. Não, e correu bem. Eu acho que o João vai voltar ao Tour, porque eu acho que o Pogačar vai querer que ele volte ao Tour. A questão é saber se querem o João, no fundo, a começar numa grande volta no Tour para estar ao mais alto nível. Ou se pode vir do Giro. Ou se pode vir do Giro. Quando vais só para trabalhar, podes ir do Giro. Dizem, és líder no Giro, ou liberdade no Giro, não vamos chamar líder porque nunca há só um líder na UAE, tirando quando é o Pogačar, e vais ao Tour, mas não há cá conversas de classificação geral. Trabalhas, vens trabalhar ao Tour e a realidade foi que este ano ele vai de menos para mais. Tu este ano vês o João na Vuelta, não o vês na Polónia, portanto também o ano passado na Polónia ele faz segundo, ou seja, era uma oportunidade para ele também de trazer aqui uma boa classificação geral e, contrariamente se calhar àquilo que tu estavas a dizer, e nós demos o João e questionámos imenso com a emergência destes novos talentos da UAE este ano, com o simples facto dele na Figueira ter ficado doente e depois quando inicia fica fora do top 10, creio que no Paris-Nice. O João depois acaba por nos mostrar uma outra maturidade. Se essa maturidade no final dá para 3 semanas e para vencer uma geral, é difícil de perceber. Eu acho que ele dá um saltinho a nível do nível dele e da hierarquia, no sentido de vai ser muito difícil ele entrar numa grande volta como o grande dominador, mas eu acho que no sítio onde ele está hoje, que é claramente no top 10 dos melhores voltistas, até podemos apertar um bocadinho mais, acho eu, sem grande dificuldade, e ele permanecerá por lá. No dia que a oportunidade de surgir, se ele estiver lá, eu acho que poderá vir a acontecer. É o que o Branco diz, é só uma questão de circunstância e start list. Esta start list era perfeita para ele poder ganhar. E o perfil das etapas era perfeito. Bem, mas acabou o sonho, pelo menos... Só mais um detalhe, que é a Vuelta 2025. Vamos ter Pogačar, eu acho. É isso. Estamos em futurologia, mas sim, em princípio Pogačar faz Vuelta 2025. Vamos então, fechamos aqui o secção do João, é com tristeza, como já disse, mas o sonho só acaba por enquanto, ainda haverá futuro para o João e mandar-lhe um abraço e que ele continue a botar lume por aí. Vamos então continuar a falar da Volta à Espanha e vamos fazer aqui uma antevisão rápida da segunda semana. Bau, Vamos para a o que é que se vai passar? Muita montanha, não é? Muita montanha pela frente, logo na terça-feira com uma segunda categoria e depois a terminar com aquela primeira categoria antes da chegada à Baiona. Eu acho que isto é capaz de dar uma fuga, porque o pelotão está cansado. Não sei se essa fuga vai integrar, porque é aquilo que temos visto quase como uma tendência, que é quem está fora do top 10 quer ingressar na fuga para avançar no top 10. A realidade é que eu sinto que vai ser uma semana muito atacada. E passando da terça-feira para a quarta, e podes andar para a frente, Henrique, esta etapa já é uma etapa, digamos que mais ao jeito, se calhar, de punchers, porque no fundo acaba ali com uma terceira categoria que só tem 2,8 km, mas tem uma pendente média acima de 9%, portanto também não é terreno de para qualquer Roglic, não é? Eu acho que vai ser aí que Roglic possa começar a querer começar a cortar o tempo para Ben O'Connor. Tudo depende muito depois de como é que vai ser com as equipas a trabalhar. Se vai ser a Red Bull a trabalhar, se vai ser a Decathlon a trabalhar e a fazer aquele filme de nós vamos trabalhar até deixar a fuga passar para lá de X minutos, que é para depois... Vamos voltar a ter esse esbinho.
Eu acho que vai haver muito este jogo porque não há, como tu dizes, os líderes de pelotão. Sim, uma equipa dominadora. Exatamente. Uma UAE ou uma Visma, quando tem Pogacar ou Vingegaard, que não há... Digamos, não há este jogo a ver quem é que trabalha. Eles assumem a corrida e não têm qualquer problema em assumir a corrida. É um bocado por aí. E aqui não é isso que se passa. Começa logo as chegadas em alto, embora seja uma tirada de mais de 15 km, no fundo a pendente média é de 4,7%, se não estou a errar exatamente. Não é grave, mas no fundo são 15 km e é no final da etapa, portanto, com todas as temperaturas que se fazem sentir em Espanha, pode ser avassalador e quem estiver mal nesse dia pode acabar por perder muito tempo. Eu queria dizer que acho que o Soler vai ganhar esta etapa. Em relação à temperatura, só dizer que vamos para norte, portanto, em princípio... Vai acalmar um bocadinho. Acalma um bocadinho, respira um bocado. Certo, mas no fundo também Está já existe 40 mais todo desgaste. Exato, está fresquinho. O pelotão já não está com o mesmo vigor. Na sexta-feira voltamos às paredes. Acabas em Puerto de Ancaras com 7 km a 7,5% a 9%, que é um paradão, tipo uma coisa parva. Não é de todo aquela que é mais relevante na semana, porque no fundo, se passarmos sábado, que tem mais uma primeira categoria enorme, antes da chegada à Vila Abelino, acaba por ser uma etapa decisiva, mas era esta que eu queria destacar, de facto, domingo. O Cuito Negro é uma coisa tipo surreal. São basicamente quase 20 km com pendente média de 7,1, mas os últimos 2,9 km têm pendente têm pendente média de 13%, sendo que há ali quilómetros e há ali um estreito de 24%. 24 já não é bem uma parede, o que é que a gente chama quando é 24%? É vertical. Ainda bem que estamos no sofá. Não é? Quando virem esta imagem vão perceber que efetivamente aquilo vai ser uma chegada em alto que vai definir. Se não definir a volta à Espanha, vai andar lá perto. Sim, e sobretudo com a corrida tão aberta, já é, até chegar a domingo, já é difícil imaginar como é que a corrida estará até lá. Sim. E depois o que é que vai acontecer no domingo ainda é mais complicado. Eu quero evitar fazermos muita futurologia, ou seja, acabámos por nos ficar mais no rescaldo do que na antevisão. De qualquer maneira, queria-vos perguntar aos dois, mas podemos começar contigo. Onde é que tu achas que poderá estar a Roja quando nós nos encontrarmos aqui novamente para a semana e em que moldes é que vês desenrolar-se esta segunda semana? Eu tenho a ideia que vai estar no mesmo corpo. Ok. Ben O'Connor. Parece-me que a terceira semana é mais complicada, tem subidas mais exigentes e eu acho que a diferença de tempo que O'Connor tem neste momento pode ser suficiente para, mesmo que a distância esteja mais encurtada... Ainda estar ele... com 1 minuto e meio. Sim. E a terceira semana, para além de ter esses fatores todos que estavas a dizer, tem o outro fator que é a terceira semana. Sim, claro. Claro. Onde é mais vezes onde se vê grandes diferenças, porque o acumular do desgaste tem um impacto muito grande na capacidade dos corredores. Eu acredito que vai estar em O'Connor, mas não vou dizer muito mais do que isto, porque nós temos visto o que é que se tem passado e de repente há uma fuga, alguém ganha 20 minutos. Não há ninguém para controlar Se ele estiver competitivo no início da semana e pelo menos ali até sexta-feira, eu acredito que ele aguenta até domingo. Mas se ele até sexta-feira já for perdendo tempo, eu duvido muito que no domingo ele ainda tenha a vermelha, na minha opinião. Okay. Eu gosto de ausência de unanimidade. Estás a presumir que o Roglic vai estar bem? E ele está a presumir que o Roglic vai estar bem nos 3 km a 9%. Depois, na subida dos 20, já é diferente, não é? Aí logo se vê, mas efetivamente é uma outra perspectiva. Sim, tranquilo. Se ele se mantiver competitivo, sim. Então isso não vai estar bem no O'Connor? Qual é que seria o teu nome? Na minha opinião, seria ou Primož Roglic ou já ponho na hipótese, sei lá, um Henrique Mas fora de série. Mas lá está, é a tal ideia de que só mesmo se Roglic não estiver bem é que eu acho que Mas vai ter a oportunidade. Sim, em condições ideais, nós temos falado disto desde o início, ou pelo menos desde que sabemos que Roglic vai estar à partida, porque isso não era óbvio. Sempre dissemos, em condições normais, Roglic é o voltista mais competente. Mas aquilo que nós vimos na etapa deste domingo realmente pode-nos deixar um bocadinho de pé atrás. A volta à Espanha, pela grande corrida que é, e do espaço importante que ocupa no calendário, ainda por cima, tendo a dar o espetáculo que está a dar, ocupou grande parte deste episódio, mas obviamente temos um espacinho, como sempre, para falarmos de outras corridas, e vamos começar pelo Tour de l'Avenir. É a corrida mais importante do calendário sub-23 do ciclismo. É a volta à França do futuro e também não faltou o espetáculo por terras francesas, não é verdade?
Olha, sim, tem como característica ser sempre uma corrida onde as táticas também não são propriamente o prato principal normais. do dia, sim. Há sempre coisas muito extemporâneas, ataques e de repente corredores que ganham com vantagens de 4, 5, 6 minutos, coisas do género. Mas se calhar é importante situar os telespectadores que ganhou Joe Blackmore, da Israel, é um corredor que já tem feito algum World Tour, venceu com 12 segundos de vantagem de Pablo Torres. Que foi a grande estrela, isso, apesar de não ganhar, não é? É curioso, é porque Blackmore vence, mas acabou tudo muito mais a falar... Mais uma vez por causa de uma fuga? Sim. E aí também conta, obviamente, a experiência, o facto Claro de já ter feito corridas em elites. Acho que ele não tinha nada em World Tour, mas Ele não podia correr o World Tour porque ele não era da equipa principal da Israel, só foi agora promovido, era daquelas equipas de desenvolvimento que eles têm, mas já fez uma boa época e contra equipas do World Tour ia fazer bons resultados, não foi só a participar. Sim. Eu lembro mas de uma corrida... A clássica que o Valgren perde no sprint, que uma ele faz belga, tipo sim. quarto. E depois tens um fator que é importante para a análise, ou pelo menos para o porquê de darmos tanto destaque a Pablo Torres, que eu acho que é o nome que sai daqui em maior evidência. Sim. Tem menos de 3 anos do que o Blackmore, e nestes escalões, obviamente. E o que ele faz na última etapa, na chegada ao Col de la Finestre, é surreal. Para já é uma subida épica do ciclismo, que não tem sido assim tanto corrida, pelo menos nos últimos 2, 3 anos não tem acontecido. O Pablo Torres é um corredor excelente, 18 anos, já integrado na equipa de desenvolvimento da UAE Emirates. Como havia lá poucos bons, não é? Sim, é mais um, mas é mais um que parece bom. Ele tira quase 4 minutos no Col da Finestre. Ao recorde da subida anterior, feito por elites, não é? Não é por ciclistas. Não, eu dizia 4 minutos ao segundo classificado. Mas fica essa nota porque, desculpa, está a interromper, claro. mas é só porque é interessante para percebermos o quão o ciclismo tem evoluído nos últimos anos. O melhor tempo naquela subida até não era de Froome, mas Froome estava pouco atrás. Froome tem uma etapa mítica ali. Rujano em 2011. Obrigado. O trepador muito velho. O Froome tinha um dos momentos mais épicos da sua carreira ali para ganhar uma volta à Itália, quando o Simon Yates estava na altura de rosa, se não estou em erro, e faz a subida em 4 minutos mais tempo do que faz Pablo Torres. Sim, é insano. É surreal. É surreal, aos 18 anos. exatamente. E pronto, ele é um corredor que de facto fica deste Tour de l'Avenir. Já tinha feito segundo classificado no Giro Next Gen, no fundo, que é também correspondente à Sub-23 para o Giro de Itália. Aí perdeu para Jarno Vidar, que era o grande favorito e é uma das desilusões deste Tour de l'Avenir. Mas que também ainda tem 18 aninhos. Tem Tempo para melhorar, é um corredor excelente, integrado na Loto e, portanto... Mas eu há bocadinho, quando te interrompi, ias dizer uma coisa interessante, porque tu estavas a falar dos 4 minutos, não eram os 4 minutos que eu estava a pensar, mas eram outros 4 minutos que também valem a pena, não é? Sim, os 4 minutos para o segundo classificado. Porque ele arranca a 3,55 do Blackmore no início da etapa, e então assim que começa a subir, ele vai-se embora. Sim, e acabou por ficar apenas a 12 segundos. O Tour de l'Avenir, isto acontece às vezes distâncias muito curtas, aconteceu com Tobias Alan Johansson e Carlitos Rodrigues nessa edição, que acho que é 2021, não estou completamente certo disto, mas no fundo é uma corrida que dá sempre espetáculo, dá-nos a conhecer novas futuras estrelas, digamos assim, e o Blackmore, o Pablo Torres e o Timon Gratt ficam em terceiro, já também integrado na Visma de desenvolvimento, são corredores para o futuro seguramente, onde tivemos também uma prestação muito interessante da equipa portuguesa, nomeadamente através de Lucas Lopes, um corredor que está a correr em Espanha, já tinha feito resultados interessantes na Volta à Comunidade da Madrid, venceu uma etapa e tinha uma vitória na Taça de Espanha. Faz 12º. 12º na geral, exatamente. Daniel Lima tinha estado muito bem no top 20, mas precisamente na Finestra perde bastante tempo, acaba por sair do mesmo, mas foi bastante regular ao longo da prova. António Morgado foi uma desilusão, mas tem outras corridas onde pode ser Eu acho bom. que isto até foi bom. É para ele se esquecer desta ideia de ser voltista. Foca-te lá na Flandres e nas pedrinhas e isso tudo e vai correr bem. Mas se calhar o objetivo foi para ele chegar a esta conclusão. Bom, agora muito rapidamente tivemos aqui mais 2 corridas. Desculpa, queres só dar nota do vencedor feminino? Que também aconteceu, exatamente. Acabou também o Avenir Femme, venceu a corredora francesa Marion Bounel, uma corredora de 19 anos, já este ano com prestações bastante interessantes em elites, está integrada na Saint-Michel, Mavic, Aubert 93 e fala-se de fortes ligações à Visma para a próxima temporada. Eles comem tudo, não é? Bom, um minutinho porque estamos mesmo a terminar, mas tivemos aqui mais 2 corridas do calendário masculino, a Clássica da Bretanha e a Volta à Alemanha. Volta à Alemanha, qual é o patrocinador? A Lidl.
Pronto, então basicamente na volta à Alemanha vamos falar sobre o Lidl, porque a Lidl ganhou as etapas todas, 3 Ganhou a com geral. Jonathan Millen e 2 com Mads Pedersen, ou seja, Mads Pedersen ganha a geral, Jonathan Millen foi o mais forte. Lidl Deutschland Tour. Está tudo dito. Está tudo Nem alinhado. sei como é que não houve uma etapa a começar dentro do Lidl. Olha, Fica para Boa o futuro. referência, boa Fica para o referência. se futuro. estiverem a ver o Fast Clássica Lane. da Bretanha, que terminou hoje. Tivemos uma clássica que foi atacada ali na parte final e primeiro houve um ataque de Grégoire e foi já nos últimos 2 km que Marquis decide lançar-se para a frente e no fundo aquilo deve ter sido uma sensação de ver o pelotão quase a apanhá-lo. É aquelas imagens bonitas do ciclismo, não é? Exatamente, e ele acaba no fundo, bonita e neste caso desta vez feliz, porque muitas Sim, das vezes mas eles muitas são vezes passados. é Hirschi acaba por ganhar e depois no final fica o Magnier em segundo. É, Acho que o eu Porta queria em só terceiro. destacar o Magnier, porque o Magnier apareceu muito forte no início da época como uma das grandes promessas francesas e muito bem na Quick Step e faz agora voltar a aparecer na Eu vou fazer na um Bretanha. parênteses. A pessoa que está à minha frente na FSA tem o Magnier e ele era um dos 3 zerados, como eu tenho 3 zerados. E quando Ok. eu vi em segundo fiquei a pensar, fogo. Isto já foi um bocadinho em Desculpa. código, é umas coisas fantasy que nós fazemos Desculpa. e aparentemente o Bau tinha aqui o Magnier Mas mais uma entalado. vitória para o UAE. Mas foi com esta nota do Fantasy que é importante, é um dos motivos da criação deste naturalmente. projeto, sem dúvida, que terminamos mais este episódio. Dizer-vos para nos seguirem em falsoplano.pt, Instagram, Twitter, marcarmos desde já a vossa companhia também para a semana que vem. Voltaremos na próxima segunda-feira, se tudo correr bem. E a volta à Espanha está aí para continuar a dar espetáculo. Até à próxima, um abraço.